Oh, mas acho que dá para a gente atender o Silvério dos Reis aqui. Vou mandar um abraço para o Silvério dos Reis, que ele está falando aqui, ó. Plínio Teodoro, fala dos escândalos de corrupção do teu presidente, o mais recente do INSS, e os inúmeros que viram. Larga a vida do Bolsonaro de mão. Eu vou atender você agora, pode ser, pessoal? Vamos atender o Silvério. Vamos falar do escândalo do INSS, Silvério. Vem cá, então, amigo, fica aqui, tá bom? Ó. Primeiro eu quero colocar isso aqui, que esse escândalo do INSS, como vocês já falaram aí, teve início em 2019, gestão Jair Bolsonaro, tá? Então, isso começou os desvios, aliás, logo depois, viu, Silvério? Começou o orçamento secreto também das emendas, que o partido do seu presidente, do seu ex-presidente, o PL do Bolsonaro, quer roubar orçamento, eu vou falar disso no final aqui também, roubar emendas parlamentares no valor de 6 bilhões. Isso tudo tem a ver com isso aqui, ó, gente. Essa é a capa do Estadão de hoje. Golpe contra aposentados não começou agora. Começou agora. Começou onde? Ninguém fala. Mas deixa o governo Lula constrangido. Linho, deixa eu chamar a atenção para você só de uma coisinha, porque isso aí não é de hoje. Eu não sei se vocês se lembram no Mensalão, aquelas acusações. Eu trabalhava na Globo na época. Então, quando se descobriu que um escândalo do sangue era de doação de sangue, tinha a ver com sangue, venda de sangue. Quando se descobriu que o escândalo não tinha começado no governo Lula de então, Lula 1, mas tinha começado no governo do Fernando Henrique Cardoso. Sabe como que o apresentador do Jornal Nacional? O governo anterior. Governo anterior. Falava o governo, porque era o José Serra, o ministro da Saúde, quando começou aquele escândalo da venda de sangue. Atribuíram a Humberto Costa, que era o ministro do Lula, mas ele tinha sido começado lá atrás. Então, o âncora, que eu me esqueci o nome dele agora, nossa, está fugindo isso até hoje, o William Bonner. O governo anterior. E é isso aí, ó. O Estadão está repetindo, Plínio. É como o caso do mensalão de Minas Gerais, que eles chamam de mensalão mineiro, né? Era um mensalão mineiro, não era um mensalão tucano, né? Enfim, segue lá, Plínio. E ó, isso aqui eu vou explicar para vocês, já está pedindo licença ao Melo, né? Como é que é criado. Isso aí é toda a criação do Mensalão 2.0. Então, tem essa home aí. Olha, e é interessante, a gente que trabalha com comunicação, tem uma questão que chama semiótica, né? Que é o estudo das imagens, né? E como isso impacta o inconsciente. Então, ó, toda uma coluna ali, colocando no colo do Lula a questão do INSS, e do lado ali, ó, o que Tarcísio de Freitas pretende entregar até dezembro, antes de embarcar no ato eleitoral de 2026, Ivan, lançando mais uma vez a candidatura do Tarcísio, isso na mesma home. Então, de novo, força-se uma situação que começou no governo Jair Bolsonaro, e eu vou falar, só foi investigado em 2023 porque houve uma ação do governo atual para se investigar. Daí, como é que é cunhado? Eu acho que isso é uma coisa interessante também, porque para você formar um imaginário popular de corrupção, né, dessa questão para colocar uma pecha no governo, você tem que criar nomes impactantes, como foi o caso do Mensalão, né? Então, que foi colocado lá pelo Roberto Jefferson e na Folha, né? E a Folha fez essa função de colocar aí essa questão do mensalão. E a Folha já está fazendo isso com o caso do INSS para transformar no mensalão 2.0. Aí vocês podem ver, ó, Sidônio, que é o ministro de Comunicações, da SECOM, né, comandou reunião de emergência com o ministro sobre crise do INSS, né? Crise do INSS. Depois, mais para baixo aqui, a Folha chama de escândalo do INSS. Gente, escândalo, crise, é o que acontecia durante o governo Bolsonaro, quando o senhor Paulo Guedes tentou surrupiar os fundos de pensão das estatais
para justamente os aposentados do Banco do Brasil, da Petrobras, para aplicar no mercado financeiro, para fazer jogatina e entregar as aposentadorias aos bancos privados. Isso sim era um escândalo, isso era uma crise, né? O que está havendo agora é uma investigação criminal sobre ações que ocorreram no governo Jair Bolsonaro, principalmente, se estenderam até agora, e eu acho interessante porque o Lula tomou uma decisão ontem muito acertada, né, de já, na hora, tirar o presidente do INSS, que é ligado ao grupo político aí do Lupe, né, do PDT do Lupe, lembrando aí, ó, os ciristas, né, PDT do Lupe, né, e para que justamente possa se investigar, aprofundar essa investigação. Mas é lógico que a narrativa que tem nas redes, a narrativa que é ecoada da mídia liberal, e eu acho que é interessante, viu, Azenha, Ivan, que eu sempre falo aqui, os bolsonaristas não criam fake news, eles ampliam as fake news ditas pela mídia liberal, né? Na maioria das vezes, é lógico que eles criam, mas na maioria das vezes, eles só ampliam aquilo que está na mídia liberal, que eles acham que é lulista, que eles acham que é de esquerda. E Plínio, só mais dois detalhes aí sobre esse caso do INSS, né? O primeiro deles é que essa investigação começou de dentro do coração do governo, que foi a Controladoria Geral da União. Não foi nem que veio uma denúncia de fora e a Polícia Federal começou a investigar. Começou em 2023, primeiro ano do governo Lula, com a CGU, né? Com a CGU. Aí entra a Polícia Federal, então isso já também faz cair por terra o argumento de bolsonarista que tem falado, começou no governo Bolsonaro, mas o governo Lula está aí há 2 anos e não fez nada. Não, a investigação começou no primeiro ano do governo Lula. É que agora foi a operação da Polícia Federal, né? E aí, outra informação relevante também, Plínio, é que o agora demitido, o presidente do INSS, Alessandro Stefanuto, ele foi indicado, nomeado por Lula para assumir a presidência do INSS, mas ele é servidor de carreira e já trabalhava no INSS há muito tempo, ele era diretor de logística do INSS, né? Cara, no primeiro escalão do INSS, né? E o esquema estava acontecendo desde 2019, primeiro ano do governo Bolsonaro. A grande verdade é que o esquema ocorreu durante todo o mandato Bolsonaro, 4 anos de mandato Bolsonaro, e no primeiro ano de mandato Lula, o esquema começa a ser desbaratado. Quem falou sobre isso foi o Lindbergh Farias, ontem, na Câmara dos Deputados. Vamos assistir, depois o Plínio comenta? Vamos lá. Vamos lá. Eu acho engraçado ver um discurso de uma turma falando do INSS, da operação da Polícia Federal. Senhores sabem que ano começou esse escândalo? 2019. Quem era o presidente da República? Vamos lá, falem. Quem era o presidente da República em 2019? 2023, o presidente Lula é eleito. Coloca Vinícius Carvalho como ministro da CGU. Começa uma investigação sigilosa. Aciona ministro do governo Lula, a Polícia Federal, que desbaratou todo esse esquema. Não venham com conversa. Senhores estão esquecidos da ação do Bolsonaro para interferir na Polícia Federal, para esconder a rachadinha do Flávio Bolsonaro. Os senhores não têm autoridade para esse discurso. É isso. Eu acho que é uma coisa interessante, viu, Ivan, a Zen, os amigos aqui, o pessoal está até falando aqui, depois do chat que está cheio de bolsominion, que eles vêm com um discurso vendido, inclusive pela mídia liberal, viu, o nosso amigo aqui que estava contestando, estava falando assim, mas fala das estatais dos Correios. Os Correios você pode ver lá, eu já escrevi uma matéria disso, eu e o Rovai, sobre o que está acontecendo nos Correios.
sobre os interesses, inclusive, do ex-presidente dos Correios, que é um general, né, que agora está trabalhando no setor de logística da Magalu, né? Então, as pessoas acabam repetindo, né, essa defesa dos endinheirados, dos neoliberais, né, em cima de qualquer coisa que vem. Né? O pessoal acaba repetindo. O que o Lindbergh colocou ali é uma coisa muito clara. Você tem que ver de onde começou isso e onde começou a investigação no INSS. Inclusive, estão querendo colocar o Frei Chico no meio do Sindinap, o Milton Cavallo, que é nosso amigo. Da onde? Nem foi citado o Sindinap, daí não, porque... Então, é uma... E tem uma questão aí que serve também para o discurso antissindicalista, que é também um projeto neoliberal, né, Azenha? A Silvia, ela dá um depoimento dela. Eu só vi o desconto no meu contra-cheque de aposentada quase um ano depois. Foi difícil de pedir para acessar o desconto. Descobri em 2022. Nunca me reembolsaram. No caso dela, era do Sindicato dos Aposentados, o tal do desconto, que Sim. ela aparentemente não autorizou, né? Então, o que houve, realmente, pelo que a investigação da Polícia Federal mostra, houve sim. Mas onde começou isso? Qual o interesse disso, né? Eu acho que essa é a grande questão. Por que o grande discurso do Bolsonaro é que não houve corrupção no governo? Não é que não houve corrupção, né? Houve corrupção, mas não se deixou investigar, como aconteceu no caso das rachadinhas aí que vocês falaram. Aliás, hoje eu vou soltar uma bomba lá na Fórum, daqui a pouco, de uma apuração que eu tô fazendo aí, em cima do João Otávio Noronha. João Otávio Noronha é ministro do Superior Tribunal de Justiça, que foi quem trancou a investigação contra o Flávio Rachadinha, depois que o Bolsonaro falou que amava ele num evento público. João Otávio Noronha. Esse ser está sendo investigado num esquema milionário de corrupção dentro do Superior Tribunal de Justiça. Vou soltar isso na Fórum hoje também. Né? Então, a gente que está aqui no dia a dia, a gente conhece as pessoas por nome, né? A gente sabe quem está por trás, a gente sabe quem é toda... onde está a estratégia, onde está o roubo, onde está a ludibriação, o engodo. Mas, e a nossa função aqui é justamente colocar isso para as pessoas, né? Aqueles que querem acreditar, tem gente que gosta de acreditar nas fake news. A Maria Jane de Souza também traz o seu depoimento. O meu desconto, né, foi o Conafé, me roubou 2 anos. 2 anos? Não sei o que é o Conafé, exatamente, vou até procurar saber o que é o Conafé. Está aqui, Conafé. Então, a gente teria que checar para saber de que história é essa, né? Quem é essa? Quem foram os beneficiários destes descontos que foram feitos sem que as pessoas tivessem autorizado? Exato. Bom, gente... Azenha e Plínio, eu estava até checando aqui, o site do governo está publicando passo a passo para as pessoas reaverem esses descontos na aposentadoria, né? A CGU está publicando esse passo a passo, a CGU publicou as pesquisas que ela fez com as pessoas apontando esses descontos. Então, ora, que governo corrupto é esse, né? Que o próprio órgão do governo entrevista as pessoas, você teve desconto na tua aposentadoria? Então tá aqui o passo a passo para você reaver o seu desconto. O próprio governo que é acusado de corrupção é o governo que colocou seus órgãos para investigar a corrupção do governo passado. Então, uma inversão total o que tá circulando nas redes, né? Nas redes bolsonaristas. Mais uma vez, e na mídia liberal, né, Ivan? Acho que isso é importante também, essa tentativa aí de criar o mensalão 2.0, viu, gente? Isso tem tudo a ver com 2016, isso tem tudo a ver com o Centrão, sabe? Tem uma coisa importante, não vai dar tempo de falar hoje, mas amanhã eu posso dar uma esmiuçada, né? O Kassab estava em Brasília essa semana, no encontro de prefeitos com partidos do Centrão, né? Ontem o Lula se reuniu com líderes da Câmara, né?
justamente para falar sobre a PEC da segurança, mas entrou também o PL da anistia, que vocês podem ver. Lembra da semana passada que eu falei para vocês que o PL da anistia ia sumir do noticiário e do discurso dos bolsonaristas? Quem fala hoje de PL da anistia? Ninguém fala mais. Morreu, está morrendo o negócio dentro do Congresso, porque mudou-se a estratégia, né? E essa estratégia tem a ver com 2026. E, ó, de novo, o que eu coloquei aqui para vocês viram a capa do Estadão, é pau no Lula e vamos louvar o Tarcísio. Bolsonaristas, amigos, obrigado pela audiência que vocês estão trazendo aqui, mas o Bolsonaro é carta fora do baralho. É só vocês verem o movimento que está acontecendo na Faria Lima, no Centrão, na mídia liberal. Bolsonaro só falta ser enterrado, né? Ele vai ficar junto com Silas Malafaia, com meia dúzia de puxa-saco, com aquele sanfoneiro, né? Mas ele é carta fora do baralho, né? Admitam, infelizmente. Edgar Pittino com a gente aqui, lembrando que das 11 entidades citadas no escândalo do INSS, 7 foram criadas depois de 2019 e 2 em 2017. 2017 já tinha dado golpe, né? É Temer. Isso aí que já tinha feito aquela reforma na estrutura sindical, inclusive. Pois é, né? 2019 e 2017. Só lembrar quem eram os presidentes, né?